Atuá-lo na noite deste dia. Livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz amém, irmãos. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se ar de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, meu Deus, que ora foi lida diante da congregação. O meu pedido, Senhor, é que o Senhor ilumine a mente, o coração de cada um dos teus servos e servas que aqui estão nesta noite, Pai. Meu Deus, vem falar profundamente e poderosamente com cada um de nós. Que saiamos daqui, Senhor, na noite deste dia, abençoados, fortalecidos e edificados pela tua palavra, Senhor. Pai, assim nós oramos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Que toda a igreja dê um lindo amém para o Senhor. Podem sentar, glorificando e exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Senhoras e senhores, meus irmãos em Cristo Jesus, igreja amada do Senhor, todos nós já conhecemos esse texto que ora foi lido. Todos nós conhecemos essa história.
eu não sou o primeiro, nem tampouco vou ser o último a pregar sobre esse texto. Com certeza, todos que estão aqui já ouviram alguém pregar sobre a cura de Naamã. E quem era Naamã, irmãos? O próprio texto já diz, ele era um homem de posição social diferenciada. Ele era um oficial do rei, um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem honrado, era um homem respeitado, era um homem diferenciado no meio da sociedade no qual ele vivia. Era um homem de autoridade. Mas o texto diz, irmãos, que este homem, ele tinha um problema, ele tinha uma enfermidade. E que enfermidade era essa? Era a lepra. E um dia, meus irmãos, ele ouve falar que havia na terra de Israel um profeta por nome de Eliseu, que se ele fosse ao encontro deste profeta, provavelmente, com certeza, este profeta iria ser instrumentalizado por Deus para curá-lo da lepra. E todos nós conhecemos o desfecho dessa história. Nós sabemos que o profeta orientou Naamã para que ele fosse ao rio Jordão e mergulhasse 7 vezes no rio, e assim ele fez, mergulhou 7 vezes no rio Jordão, e o texto termina dizendo, irmãos, que ele foi curado, a sua pele ficou como a pele de uma criança, e aquilo, irmãos, impactou tanto a vida deste homem, que Naamã agora, irmãos, esquecera completamente os ídolos que ele cultuava lá na sua nação, na Síria, e agora para ele só existia um Deus, que era o Deus de Eliseu, o Deus de Israel. Amém, igreja? Tendo dito isso, irmãos, a guisa de introdução, tem algumas lições nesse texto, igreja, que eu quero compartilhar com cada um de vocês nessa noite, de forma sucinta, mas acredito eu que Deus vai falar fortemente ao meu e ao seu coração. Quantos acreditam na palavra de Deus? Levante a mão, e você já pode adorar, glorificar e exaltar aquele que vive e reina eternamente. Amém, igreja? Indo direto, irmão, sem perca de tempo, para a primeira lição que nós aprendemos sobre a cura de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 15, a primeira verdade, a primeira lição, o primeiro ensinamento que eu consigo extrair desse texto e compartilhar com vocês nesta noite é: por mais importante e bem-sucedido que você seja, você precisa de Deus. Repetindo mais uma vez, por mais importante, por mais bem-sucedido que você e eu sejamos, todos nós precisamos de Deus. Uma terceira vez, por mais que nós sejamos importantes e bem-sucedidos, ainda assim nós precisamos de Deus. Ainda assim nós dependemos de Deus. Ainda assim nós carecemos de Deus. Olha o que está escrito, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, na parte A está escrito assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Versículo 1 inteiro, irmão, olhe para cá e preste atenção. O versículo 1, irmãos, do capítulo 5 de 2 Reis, já nos apresenta o currículo deste homem chamado Naamã. A Bíblia diz, irmãos, que ele era comandante do exército do rei da Síria, ou seja, ele não era qualquer homem, igreja, ele era um homem de posição, ele era um homem de destaque, ele era um homem de poder aquisitivo diferente, mas o verso 1 ainda diz mais, que ele era um homem grande diante do rei da Síria, ou seja, ele tinha respaldo, ele tinha notoriedade com o seu senhor, que era o rei da Síria, e o texto ainda diz mais, que por meio da vida dele, o Deus de Israel dera vitória aos sírios.
Ele era um homem honrado, e como eu falei, ele era tudo isso, mas ele tinha um problema. Qual, pastor? Ele era leproso. Ele era leproso. Ele era um homem bem sucedido, ele era um homem importante, ele era um homem diferenciado no contexto em que ele vivia. Ele era tudo isso, irmãos, e muito mais. Porém, apesar de ser tudo isso, ele ainda continuava precisando de Deus. Por mais importante que Naamã fosse, por mais bem sucedido que Naamã fosse, por mais posições que ele galgasse, que ele tivesse, ainda assim ele precisava de Deus. Pois a própria Escritura diz, irmão, que o Senhor, o Deus de Israel, deu vitória à Síria por meio da vida de Naamã. E ele era tão dependente de Deus, irmãos, mesmo que ainda não soubesse disso, ele era tão dependente de Deus, que a sua cura não viria pelo seu próprio esforço, não viria pelos médicos da Síria, mas viria pelo Deus de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite, olhe para cá e preste atenção. Todos nós que aqui estamos, irmãos, por mais bem-sucedidos e importantes que sejamos, todos nós, assim como Naamã, precisamos de Deus. Se não fosse Deus na minha vida e na sua vida, irmãos, não é? A gente estaria irremediavelmente perdidos. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos renova, é Deus quem nos restaura, é Deus quem nos guia, é Deus quem nos orienta, é Deus que faz diariamente, irmãos, com que a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia recaia sobre a nossa vida. Todos nós que estamos aqui nesta noite, irmão, precisamos de Deus, somos dependentes de Deus. Olha o que diz a Escritura, irmãos, olha o que diz em Jó, capítulo 12, versículo 10, que texto maravilhoso, diz assim, ó: na sua mão, na mão de quem? De Deus, na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Olha o que está escrito agora em João capítulo 15, versículo 5, palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, olhe para cá e preste atenção numa coisa. Nós aprendemos em primeiro lugar, irmãos, a primeira lição, a primeira verdade, o primeiro ensinamento que a gente consegue tirar deste texto é que por mais importante e bem sucedido que Naamã fosse, ele ainda precisava de Deus, ele ainda dependia de Deus, ele ainda carecia de Deus. E aplicando isso para mim e para você, a mesma coisa. Todos nós que estamos aqui nesta noite dependemos de alguém, e dependemos plenamente de quem, pastor? Do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra e os mares, e de tudo quanto há nele. Diga para o seu vizinho: tu depende de Deus, irmão. A gente não depende da nossa força, a gente não depende da nossa capacidade, a gente não depende da nossa destreza, a gente não depende da nossa intelectualidade, a gente não depende dos nossos recursos materiais, a gente não depende das nossas habilidades humanas, a gente depende plenamente de Deus. O fôlego de vida quem nos dá é Deus, a saúde que temos quem nos dá é Deus, a família que temos quem nos dá é Deus. Tudo que temos e somos vem de Deus. Só os que estão entendendo e dependem de Deus, levante a mão e adore a Ele nessa noite. Aleluia. Tenhamos em mente essa verdade, igreja. Tenhamos em mente essa lição tão preciosa, que nós precisamos de Deus, que nós necessitamos dele, e que se não fosse ele, irmãos, na nossa vida, na minha, na sua, na nossa, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Amém, igreja?
Em segundo lugar, irmãos, o que é que eu aprendo? Qual é a segunda lição, a segunda verdade, o segundo aprendizado que eu tiro desse texto sobre a cura de Naamã? Em segundo lugar, irmãos, Deus usa, preste bem atenção, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser e aonde Ele quiser. Olha que lição maravilhosa. Em segundo lugar, nós aprendemos com esse texto que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser e aonde Ele quiser. Deus não se limita a mim, Deus não se limita a você, Deus não se limita a homem algum. A Bíblia diz que operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, irmão. Olha o que está escrito, igreja do Senhor Jesus Cristo, em 2 Reis capítulo 5, do 2 ao 4. Olha o que o texto diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olhe para cá e preste atenção, irmãos. Durante as empreitadas militares de Naamã com os sírios, eles trouxeram cativa uma jovem da terra de Israel. E Naamã levou esta jovem para dentro da sua casa, para que esta jovem escrava ficasse a serviço da sua esposa, da sua senhora, da sua mulher. E o interessante, irmãos, é que a postura dessa jovem é o que nos chama a atenção. O texto não nos diz a sua idade, o texto não nos diz o seu nome, mas o texto nos mostra claramente que a atitude desta jovem é uma atitude de uma verdadeira serva de Deus. Amém, igreja? Irmãos, eu aprendo pelo menos 3 coisas com a atitude dessa jovem. Em primeiro lugar, eu aprendo, irmãos, que ela não paga o mal com o mal. Diga assim: ela não paga o mal com o mal. Irmãos, ela não estava na casa de Naamã tirando férias. Ela não estava na casa de Naamã porque conhecia um parente, porque conhecia alguém da família de Naamã. Não, pelo contrário, ela foi tirada do país de Israel, do seu país, e foi levada como escrava para a Síria, e foi colocada lá para servir a esposa de Naamã. Ela tinha todos os motivos do mundo para dizer o seguinte: que este homem morra doente, que este homem morra com esta lepra. Mas ela faz isso? Não. Ela diz o seguinte: se o meu Senhor encontrasse com um profeta que tem Samaria, ele seria curado. A primeira lição que eu aprendo, irmão, sobre esta jovem que foi instrumento de Deus é que ela não paga o mal com o mal, mas ela paga o mal com o bem. Que lição maravilhosa, que serve para mim e serve para você que me ouve. Como é que você tem reagido? Como é que você tem se comportado diante das afrontas, diante das humilhações, diante das perseguições da vida? Porque nenhum de nós que estamos aqui estamos isentos destas coisas. Mas eu aprendo com essa jovem, irmãos, isto é um princípio do Evangelho, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Com o bem. Com o bem. O próprio Cristo, irmãos, ensinou isso em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 44. Palavras de Jesus. Olha o que ele vai ensinar. Ele diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Versículo 44. Mas eu digo, Jesus, mas eu digo o quê? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Vai na contramão, irmãos, das filosofias humanas, daquilo que este mundo tem a ensinar. O mundo ensina o quê? É olho por olho e dente por dente. Me bateu, eu revido. Pisou no meu pé, eu piso no seu. Com o Evangelho é diferente, irmãos. Com o Evangelho é totalmente diferente. Nós não pagamos mal com o mal, mas nós vencemos o mal com o bem. Segunda lição, irmãos, que
que eu aprendo sobre essa jovem? Ela não foi influenciada, mas ela influenciou. Repita comigo, ela não foi influenciada, mas ela influenciou. Preste atenção, ela estava na casa de pessoas idólatras. Ela estava em uma nação idólatra. Ela estava em um contexto idólatra. Na Síria não se adorava ao Deus de Israel. Na Síria se adorava os deuses sírios. E ela estava nesse contexto, irmãos, mas mesmo estando nesse contexto de extrema idolatria, ela permaneceu influenciando, direcionando. Ela chega para a mulher de Naamã e diz o seguinte: olha, se ele fosse em Israel, se ele fosse em Samaria, ele iria encontrar um homem de Deus que ia resolver o problema dele. Aqui no território de vocês não tem, mas no território de Israel tem homem de Deus. Tem gente lá que é instrumentalizada por Deus e resolve o problema do seu marido. Sabe o que é que eu aprendo aqui nessa noite, irmão? Que ela estava em um ambiente, mas o ambiente não a contaminou. A lepra de Naamã não contaminou ela, mas a fé dela contaminou Naamã. Por que eu digo isso, irmão? Porque tem muitos cristãos que, dependendo do contexto onde ele esteja inserido, ele não influencia ninguém, mas ele é influenciado por todos. Já prestou atenção nisso? Ele não consegue influenciar ninguém, ele não consegue ganhar ninguém para Jesus, ele não consegue evangelizar ninguém, mas todo mundo que chega para ele com alguma ideologia, com algum achismo, com algum besterol, faz a cabeça dele. Irmãos, nós não fomos chamados para ser influenciados pelo mundo, mas nós fomos chamados para influenciar o mundo. Jesus disse que eu e você e eu, todos nós, somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu acho lindo, irmãos, o texto de Daniel capítulo 1, versículo 8. Está escrito que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com a comida e com a bebida do rei da Babilônia. Irmãos, Daniel era um jovem de aproximadamente 15 anos, quando foi deportado para a Babilônia. Quando ele chegou na Babilônia, irmãos, mudaram o nome dele, estabeleceram, meus irmãos, um programa cultural que iria durar 3 anos, até a comida deles estabeleceram. Mas diante de todo esse contexto de imposição, um jovem de 15 anos toma uma decisão, um jovem de 15 anos se posiciona, um jovem de 15 anos dá um testemunho incrível. Ele olha para aquela comida e sabia que aquela comida que o rei comia e a bebida que o rei bebia era consagrado aos ídolos babilônios antes de ser colocado à mesa. E a Bíblia diz, irmãos, no verso 8 do capítulo 1 de Daniel, que ele decidiu firmemente: eu não vou me contaminar com isso, eu não vou me contaminar com isso, eu não vou negar os meus valores, eu não vou negociar os meus princípios, eu não vou retroceder naquilo que eu creio. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia em momento algum entrou nele. Ele permaneceu sendo a luz lá naquele contexto desfavorável. Eu e você e eu temos que ser que nem esta jovem judia que estava na casa de Naamã, que estava no contexto de idolatria, mas permaneceu fiel ao Deus de Israel. Diga para o seu vizinho: fica firme, permanece fiel, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Que Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quer e aonde Ele quiser. É a lição desse texto, porque Ele usou uma jovem, irmãos, que nem o nome dela aparece aqui no texto, mas essa jovem foi crucial, foi de extrema importância. Para quê? Para direcionar Naamã, para dizer que Naamã fosse até Samaria, porque lá o problema dele ia ser resolvido. Irmão, escute uma coisa e olhe para cá, preste bem atenção. Irmãos, os padrões que Deus estabelece para a sua escolha não são os meus e nem os teus padrões. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que acham que são. E sabe por que Ele faz isso? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele é o Deus das eleições supremas. Irmão, se Ele usou uma jovem como essa, num contexto tão desfavorável como esse, Ele pode usar a minha vida e a sua também. Aleluia. Quantos acreditam que Deus pode fazer de você um instrumento poderoso para te usar, para fazer de você um ganhador de almas, para fazer de você um instrumento poderoso para que através da sua vida outras vidas se acheguem a Ele também? Eu aprendo isso desse texto, irmãos, que esta jovem, irmãos, ela foi uma bênção de Deus na vida de Naamã. Não ignore pessoas que Deus coloca no seu caminho. Talvez você não olhe para essas pessoas com o devido valor que devia olhar, mas às vezes, irmãos, Deus está usando pessoas tão simples e humildes que estão do teu lado para te direcionar, para te encaminhar, para te levar para o centro da vontade dEle. Então nós não devemos ignorar, irmãos. Este irmão que está aí do teu lado é o instrumento de Deus para a tua vida. Aquele crente que Deus colocou lá no teu trabalho, bem pertinho de você, Deus vai usar a vida dele para te direcionar. Irmãos, Deus levanta pessoas aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser e como Ele quiser, porque Ele é soberano, irmãos. Ele tem todo o poder. Em terceiro lugar, irmãos, qual é a terceira lição, o terceiro aprendizado que nós tiramos sobre a cura de Naamã desse texto? Olha que lição maravilhosa. O que Naamã precisava, olha que lição, não vinha dos homens, mas somente de Deus. Diga assim: o que Naamã precisava não vinha dos homens, mas somente de Deus. O que eu preciso, o que você precisa, o que a igreja precisa não vem dos homens, mas somente de Deus. Mas somente de Deus. Mas somente de Deus. Mas somente de Deus. Mas somente do Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha o que o texto diz, irmão, 2 Reis capítulo 5, do verso 6 ao verso 7. Olha que palavra maravilhosa. Levantou também o rei de Israel, levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Agora olha a reação do rei de Israel no versículo 7, quando vai ler a carta do rei da Síria. Versículo 7: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus? Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Irmãos, olha, a menina que estava trabalhando lá na casa, a que era escrava na casa de Naamã, orientou ele dizendo: olha, se ele for em Samaria, lá no país de Israel, tem um profeta lá que vai resolver o problema da lepra. Aí, irmãos, ele se dirige ao rei da Síria e pede que o rei da Síria escreva uma carta, confeccione uma carta para o rei de Israel, para que ele possa ir lá no país de Israel e encontrar-se com esse profeta. E aí, irmãos, como a gente acabou de ler no versos 6 e 7, o rei da Síria escreveu a carta, Naamã levou, quando chegou lá, entregou ao rei de Israel. Quando o rei de Israel leu a carta, ele se assustou, irmão. Ele se assustou a ponto de rasgar as suas vestes e dizer: sou eu Deus, para que possa dar a vida ou tirar a vida? E agora me envia este homem para que eu possa curá-lo. Olhe para cá e preste atenção. O rei de Israel nada podia fazer pela situação de Naamã. Homem nenhum nesta terra poderia fazer algo pela situação de Naamã. Só quem poderia curar Naamã
era o Deus de Israel. Olhe para cá e preste atenção. Irmão, sabe o que é que eu aprendo com essa lição aqui? Que toda bênção que eu e você e eu, todos nós recebemos, ela não vem dos homens, ela vem de Deus em última análise. Os homens são somente o meio que Deus usa para nos abençoar. Irmãos, a gente sabe pelo contexto aqui, mais na frente a gente vai ver, que o profeta Eliseu nem sai para receber Naamã, não impõe a mão sobre ele, não derrama óleo sobre a cabeça dele, não faz nada disso, só diz assim, manda ele se lavar 7 vezes no Jordão. E sabe por quê, irmãos, que Eliseu faz isso? Porque a cura na vida de Naamã não vinha pelo ministério de Eliseu, vinha pelo poder do Deus de Israel. Preste atenção numa coisa, olhe para cá, isso aqui é importante. Irmãos, Deus usa o pastor da igreja, Deus usa esse crente que está do teu lado, Deus usa o teu patrão, Deus usa o teu vizinho, Deus usa o ímpio que está lá fora e não o conhece. Deus usa, irmãos, quem Ele quiser, mas todos os que Ele vai usar são o meio que Ele utiliza para nos abençoar. Mas em última análise, a bênção vem do próprio Deus. Irmãos, era isso que Naamã tinha que entender. Que o que ele precisava, que o que ele necessitava, não vinha dos homens da terra. Os homens da terra não poderiam fazer nada por ele. Só quem poderia mudar a vida dele, a história dele, era o Deus de Israel. Só quem pode mudar a minha vida e a tua, só quem pode mudar a nossa realidade existencial, só quem pode mudar o nosso cativeiro, só quem pode dar uma reviravolta na nossa vida, não é o pastor da igreja, não é este irmão que está do teu lado. Nós somos os meios que Deus usa, mas a bênção e última análise vem do Deus de Israel. Só os que entendem esta palavra, levante a mão e dê glória ao Deus de Israel. É por isso, irmãos, que em Tiago capítulo 1, versículo 17 está escrito assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, irmão. O que você precisa, o que você necessita, o que você carece nesta noite, não vem deste homem que vos fala. Eu posso até ser o meio que ele vai utilizar, mas a bênção que você tanto espera vem de cima, vem do alto, vem descendo do Pai das luzes, do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e os mares e tudo quanto há neles. Me dá um sinal, quem está entendendo esta palavra? Eu sinto, irmãos, a presença de Dele aqui nessa noite. Entenda que aquilo que você precisa, a restauração, a renovação, irmão, aquilo que você precisa não vem da terra, mas vem do céu, vem do trono da graça, vem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia. O que Naamã precisava, irmãos, não vinha dos homens, mas vinha somente de Deus. Foi por isso que o rei de Israel rasgou as vestes, irmão. Você sabe por que ele rasgou as vestes? Sinal de humilhação. Você sabe por que o rei de Israel está dizendo? Quem sou eu? Diga assim comigo, quem sou eu para achar que posso alguma coisa? Nenhum de nós podemos nada, irmãos. Todos nós somos apequenados, somos diminuta, somos falíveis. Irmãos, somente Deus e mais ninguém tem poder de mudar a história de um homem. Somente Deus e mais ninguém tem poder de arrancar o homem do charco de lodo, do lamaçal de pecado. Somente
Deus pode mudar a história de qualquer ser humano, se assim Ele desejar, se assim Ele quiser. Somente Deus, somente Deus, somente Deus. Vou ficar nisso até você dar glória a Deus. Somente Deus, somente Deus, somente Deus, somente Deus. Levante a mão que entende que é somente Deus. Diga aí para o seu vizinho: é só Deus, irmão. Aleluia. É somente Deus, é somente Deus, é somente Deus. Irmão, se Deus for por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores por nós mesmos? Não. Somos mais do que vencedores por causa de Cristo nosso Senhor, que já venceu por nós naquela cruz do Calvário. Aleluia! Oh, maravilha! Eu sinto Ele aqui nessa noite, irmão, e Ele está entre nós, está falando ao nosso coração de uma forma clara e direta. Somente eu posso mudar a tua vida, a tua história. Somente eu. O que Naamã precisava, irmãos, não vinha dos homens, mas somente de Deus. Em quarto lugar, irmão, para a gente caminhar para o fim, a quarta lição que nós aprendemos nessa noite sobre a cura de Naamã. Olha que lição maravilhosa, irmãos. O problema de Naamã, olha isso aqui, irmão, é forte. Que lição maravilhosa. O problema de Naamã não era só a lepra. Mas também o orgulho. Diga assim: o problema de Naamã não era só a lepra, mas sobretudo o orgulho. Você sabe, irmãos, que a pior enfermidade da vida deste homem não era aquela que estava por fora, mas é aquela que estava por dentro. A pior doença deste homem não era aquela que ele via, mas era aquela que ele não via. Vou repetir: a pior doença de Naamã não era aquela que ele podia ver. Meu dedo está faltando, estou cheio de úlcera, estou cheio de feridas purulentas. Não, a pior doença dele estava aqui, ó, no coração. Olha o que o texto diz, irmãos, do verso 9 ao 11 de 2 Reis 5. Do verso 9 ao 11 está escrito: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Versículo 11: Naamã, porém, muito se indignou. Ele se revoltou, ele ficou irado e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Isso aqui tudo era o que Naamã esperava, era o que Naamã projetava que iria acontecer. Não, eu vou chegar lá com toda a pompa, cheio de mim mesmo, vou entrar lá, a minha comitiva vai atrás de mim, o profeta vai me receber, porque eu não sou qualquer um, eu sou capitão dos exércitos da Síria, sou um homem que tem medalhas, sou um homem que é honrado no meu país, então ele vai me receber de forma diferenciada. Foi assim que aconteceu? Irmão, o profeta não se levantou nem da cadeira que estava sentado. O texto não diz isso, mas eu posso conjecturar. Ele chegou lá e só mandou o mensageiro: vai lá, diga a ele que vá lá no Rio Jordão e se lave 7 vezes. Irmãos, o texto disse que o homem se revoltou, o homem ficou bravo.
ficou zangado com Eliseu, porque a viagem foi longa. Ele veio de outro país, de outra nação. Quando chega lá, achava que as coisas iam ser do jeito dele, mas não foi do jeito dele, foi do jeito de Deus. Porque olha para cá e preste atenção numa coisa: se tem alguém que sabe quebrar o orgulho da minha vida e da sua, esse alguém é Deus. Você quer milagre? Desça. Você quer milagre? Se humilhe. Você quer milagre? Desça no rio Barreto. Irmãos, olhe para cá e preste atenção numa coisa: antes de Deus fazer do lado de fora, Ele primeiro vai fazer do lado de dentro. Antes de Naamã receber uma pele nova, ele precisava de um coração novo. E o orgulho, meus irmãos, não é outra coisa a não ser a idolatria do próprio ego. Pessoas orgulhosas, irmãos, não conseguem ir muito longe, nem no casamento, nem na sua família, nem no seu ministério, nem profissionalmente, em nenhuma área da sua vida. Em todas as áreas da vida de um orgulhoso, ele sempre vai fracassar. Olha o que a Bíblia diz sobre o orgulho, irmãos. Provérbio 16:18 está escrito assim, ó: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tiago capítulo 4 versículo 6: ele porém concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mateus 23:12, palavras de Jesus: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Irmãos, olhe para cá e preste atenção. Sabe por que muito casamento hoje chegou ao fim? Pela incapacidade de perdoar. E a incapacidade de perdoar é por causa do orgulho. Sabe por que pais não se comunicam com filhos? Por causa de orgulho. Sabe por que filhos não se comunicam com pais? Por causa de orgulho. Sabe por que igrejas acabaram? Por causa de orgulho. Sabe por que pastores estão caídos? Por causa de orgulho. Sabe por que a sociedade está cada vez mais doente? Por causa do orgulho. Eu não peço perdão, eu não vou atrás, eu não me submeto, eu não vou ser flexível. Tem pessoas assim, irmãos. Como diz o adágio popular: eu não dou o meu braço a torcer. Eu sei que é difícil, irmão, mas tem hora que a gente tem que dar o braço a torcer. Se for no casamento, minha flor, me perdoe pela minha brutalidade. Se for na igreja, irmãos, me perdoe. Se for na família, meu filho, me perdoe. Meu pai, me perdoe. Em qualquer contexto desta vida, irmãos, o orgulho sempre vai preceder a destruição. E olha aqui um homem extremamente orgulhoso. Ele achava que o problema dele só era a lepra, mas o problema dele era interno. Irmão, ele não via a sua pior doença. Sabe quem é que vê a pior doença que há na vida de um homem orgulhoso? É o próprio Deus. Foi por isso que o profeta nem saiu para receber, porque ele era cheio de si, ele era prepotente, ele era altivo. E aí o profeta manda o mensageiro dizer o que? Vá lá no Rio Jordão e se lave 7 vezes. Você está precisando primeiro é ser transformado por dentro. Aí a consequência disso vai aparecer do lado de fora. E sabe como é que Deus faz isso na vida da gente, na minha vida e na sua? Nos humilhando, irmãos. É duro dizer isso, mas se tem alguém que é especialista em nos humilhar, é o Deus que nos ama. É o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O escritor aos Hebreus capítulo 12, se não me engano, versículo 14 diz que ele corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Irmão, ele não quis ir.
O texto diz, o próprio contexto diz que ele virou as costas e foi indo embora, e foi resmungando. Aí os oficiais que iam com ele, correram atrás dele dizendo: meu pai, meu senhor, o que é que tem de dificuldade nisso? Vamos lá fazer o que o homem de Deus falou. Nós já viajamos por uma distância tão grande, o que é que custa? Sabe o que foi que ele respondeu? Tem rios melhores lá na minha terra. O cara era orgulhoso. Diga para o seu vizinho: não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. E aí, irmãos, depois da insistência dos oficiais, a Bíblia diz que ele cedeu e foi. Aí a pergunta que fica é o seguinte: por que é que ele teve que mergulhar 7 vezes, irmão? Justamente por causa disso. Porque a enfermidade era dentro, não era do lado de fora. Quanto mais ele mergulhasse, quanto mais ele se humilhasse, quanto mais ele descesse na presença de Deus, mais a cura pelo lado de fora seria enxergada. É por isso que na 7ª vez, irmão, quando ele olhou, preste atenção numa coisa: a sua pele parecia pele de criança. Se por fora estava desse jeito, imagine por dentro. Aleluia. Aleluia. Se do lado de fora não tinha mais mancha, se do lado de fora não tinha mais ferida, se do lado de fora não tinha mais cheiro de secreção, imagina por dentro agora. Imagina o coração dele, porque cada vez que ele descia no Jordão, mais o Senhor ia tratando por dentro. Irmão, deixa eu te dar um recado de Deus nesta noite: quanto mais eu e você e eu, todos nós, nos humilharmos debaixo da poderosa mão do Senhor, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos abençoar. Irmão, é nos humilhar diante da pessoa certa. Quem é a pessoa certa, pastor, para nós nos humilharmos? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. A promessa é: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Irmão, é para se humilhar, mas é para se humilhar diante da pessoa certa. Aleluia. Quem é a pessoa certa, pastor? É o Deus de Israel, irmão. É a Ele que nós devemos a nossa vida, é a Ele que nós devemos a nossa gratidão, é a Ele que devemos a honra, a glória e o louvor. Aí Deus, irmão, quebra a gente, deixa a gente bem miudinho, para depois refazer o vaso. Tira toda a prepotência, toda a altivez, toda a arrogância, todo o orgulho, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: todos nós estamos passando por esse processo, inclusive esse que vos fala. Porque, irmão, eu também estou no meio, estou na fila, irmão. Deus está trabalhando na nossa vida. E às vezes, irmãos, o que Deus quer tirar daqui é o que só Ele vê. Porque Naamã não viu o seu orgulho, Naamã só via as feridas por fora, mas Deus via a ferida por dentro. Deus via a podridão por dentro, Deus via a lepra por dentro. E Deus é poderoso, irmão, para tirar nessa noite. Deus é poderoso para arrancar o orgulho. Deus é poderoso para arrancar toda a altivez, toda a prepotência. Deus é poderoso para transformar o meu e o teu coração. Deus é poderoso para mudar o meu e o teu caráter. Quantos entendem esta palavra, irmão? Adore a Ele na noite deste dia. Pronto, agora vamos para o último lugar. Última lição, para a gente encerrar a reflexão. Qual é a última lição, o último ensinamento que eu aprendo aqui em 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 15? Olha, a última lição é: os milagres de Deus também têm a finalidade de nos aproximar do Deus dos milagres. Olha que lição maravilhosa. Os milagres de Deus também têm a finalidade de quê, pastor? De nos aproximar do Deus dos milagres. Os milagres de Deus têm a finalidade de nos aproximar do Deus dos milagres. Amém? Olha o que está escrito, irmãos, em 2 Reis capítulo 5, do 14 ao 15. Olha que texto.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Agora olha o que diz o versículo 15, ó. Voltou ao homem de Deus. Olha como o homem está transformado. Ele não queria nem conversa com Eliseu, porque Eliseu nem respondeu ele, não saiu nem de dentro de casa. Mas agora ele volta lá. O coração dele não é mais o mesmo não. Irmão, quando a gente se humilha diante de Deus, muita coisa muda. A gente quando estava só misericórdia na carne, não podia olhar nem torto, meu irmão. Que era dar um bufete, né? Mas Jesus transforma a gente, não é não, irmão Isaac? Jesus muda a gente, irmão. Não é não, irmão Adinaldo? Jesus transforma a gente, irmão. E é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aí o texto diz no 15, ó, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Irmãos, o milagre foi tão grande, impactou tremendamente a vida deste homem, que ele se esqueceu dos ídolos que ele cultuava lá na Síria, e agora só tem um Deus para ele. Só tem um. Não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5, não tem 6, não tem 7. Só tem um. Só tem um. E é o Deus de Israel. Irmão, esse negócio foi tão tremendo na vida dele, foi tão impactante, que agora ele queria servir ao Deus de Israel. Ele queria conhecer o Deus de Israel. Ele queria se aproximar do Deus de Israel. Ele queria ser amigo do Deus de Israel. Ele queria estar próximo ao Deus de Israel. Irmãos, milagres de Deus têm a finalidade de nos aproximar do Deus dos milagres. Irmão, preste atenção, não seja como os 9. Diga assim: eu não quero ser como os 9. Que 9 é esse, pastor? Os 9 leprosos lá de Lucas capítulo 17, se não me falha a memória, a partir do 11. Os 10 leprosos gritaram por Jesus quando viram Jesus passando: mestre, tem misericórdia de nós. Jesus parou de longe e disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. A Bíblia diz que foram os 10, e durante o percurso, durante o trajeto, um deles percebeu que havia sido curado. Os 10 foram curados, mas um só percebeu e voltou até onde Jesus estava. Voltou dando glória a Deus, e a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. E olha a pergunta de Jesus: não foram 10 os curados? Aonde é que está os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este samaritano? Levanta, vai, a tua fé te salvou. Irmão, tem pessoas que estão almejando o milagre de Deus, mas depois que recebem o milagre de Deus, dão um tchau bem grande para o Deus dos milagres. Que eu e você e eu, todos nós, não sejamos dos 9, mas sejamos iguais ao samaritano, irmão, que percebeu que havia sido curado, que percebeu que a sua vida mudou. Ele disse: eu vou dar meia volta e vou dar um glória a Deus para estremecer o inferno, para fazer Satanás partir no meio, mas eu vou voltar e vou adorar a Jesus de Nazaré, porque melhor do que a bênção de Deus é o Deus das bênçãos. Quantos entendem esta palavra? Levante a mão e adore a Ele. Fique de pé em nome de Jesus, irmão. Eu sinto Ele aqui, igreja. Eu sinto que o Deus dos milagres está entre nós. E eu sinto também, irmão, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia.